de costumes de alguns, mais ainda que o dia é chegado, se aproxima, aleluia. Qual é o dia? O dia da volta de Cristo. Diga comigo, o dia da volta de Cristo, aleluia. Quem deseja a volta de Cristo? Aleluia. Então, é importante nós congregarmos, por quê? Porque nós permanecemos firmes, porque nós nos sentimos alimentados, fortificados, estando juntos, amém? Nessa noite eu quero falar com você sobre tempo de andar e pregar a obra consumada. Diga comigo, obra consumada. Aleluia. A obra consumada, ela é para hoje, ela não é para amanhã. E eu quero falar sobre isso, porque muitas vezes nós declaramos e colocamos tudo no futuro, amanhã, para amanhã. Não, a obra de Cristo é para hoje. A obra consumada aconteceu por volta de 2000 anos atrás, aproximadamente. Não vamos entrar em detalhes aí, mas nós sabemos isso, porque foi quando Cristo morreu na cruz. Lá a obra foi completa. Lá na cruz, Jesus conquistou tudo aquilo que nós necessitamos. Tudo está nele, amém? Então a cura não é para amanhã, é para hoje. A restauração no casamento não é para amanhã, é para hoje. A provisão financeira não é para amanhã, é para hoje. O milagre, a vida de Deus é para hoje, amém? O Senhor tem todos os dias novidade de vida para nós. Agora, o que entra e combate, vamos colocar assim, a obra consumada no dia de hoje, em trazer ela para o dia de hoje, para a presença, para o dia presente, é a lei. Então, nós não devemos misturar a lei com a graça. Eu quero introduzir essa palavra dessa maneira, porque a lei nos coloca para amanhã. Por quê? Porque quando nós olhamos para nós olhamos para a lei, nós nunca vamos nos achar dignos de algum milagre, ou de usar o nome do Senhor. E por isso que muitas vezes nós ficamos adiando para amanhã, amanhã, amanhã. Mas eu quero dizer para você, aquele que vive para o amanhã, não desfruta do hoje nem do amanhã. E nós fomos chamados para viver o hoje no Senhor. Amém? E essa é a obra consumada, andarmos nela. E se nós estudarmos as cartas, o Evangelho, as cartas, então, de Romanos em diante, nós vamos ver que a maioria delas foram escritas por Paulo. E a igreja de Coríntios, né, que é a carta aos Coríntios, era uma igreja que havia muito problema. Era uma igreja onde os irmãos se embriagavam na ceia. Você já imaginou nós ceiarmos no meio da ceia, irmãos ficarem bêbados? É muito ruim isso. A palavra de Deus também diz que os irmãos comiam coisas oferecidas a ídolos, coisas de despacho. E também havia prostituição no meio. E Paulo, ele exorta e corrige, porque isso não deve estar no meio da igreja. Mas ele exorta brandamente. E ele não é tão duro com a igreja. Mas com a igreja de Gálatas, Paulo ele é mais duro. Ele é mais firme. Mas a igreja de Gálatas não fazia nada disso. Mas a igreja de Gálatas misturava a lei com a graça. E Paulo disse, não deve ser assim. Isso é muito ruim. Você não pode misturar a lei com a graça. Porque se pela graça sois salvos, também pela graça andemos. Gálatas 5:25, Paulo diz, se vivemos no Espírito, andamos no Espírito. Isso significa o quê? Nós vivemos no Espírito, pela graça somos salvos. Então andamos pelo Espírito, em novidade de vida, pela graça. Amém? Abra comigo Gálatas. Eu quero ler 2 passagens de Gálatas hoje com você. Para iniciarmos hoje, nós vamos ler bastante a palavra. Aleluia! Gálatas, capítulo 3, verso 1. Paulo escreve assim, ó Gálatas, insensatos. Em algumas versões diz, ó Gálatas, tolos. Quem vos fascinou a vós outros, ante cujos olhos foi Jesus Cristo exposto como crucificado? Quero apenas saber isto de vós.
Recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois sim insensatos, que tendos começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes, se na verdade foram em vão. Aquele, pois, que vos concede o Espírito e que opera milagres entre vós, porventura, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? No capítulo 5 de Gálatas. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Aleluia, amém? Irmãos, então preste atenção. Paulo, no capítulo 3, ele está falando que foi pela fé ou foi pelas obras. Porque pela fé nós somos salvos. Se pela fé nós somos salvos, nós devemos dar pela fé e não mais por obras. Se nós fomos justificados pelo Espírito, por que tentar ser aperfeiçoar pela carne? Ele está dizendo não. Uma vez que foi salvo pelo Espírito, andeis no Espírito. Essa é a novidade de vida, é quando nós, como igreja, andamos no Espírito, na obra consumada, pronta e perfeita. Toda vez que nós queremos nos aperfeiçoar na carne, é dizer assim, Jesus morreu na cruz e me salvou, mas eu preciso fazer tal coisa. Eu preciso fazer aquilo, eu preciso fazer isso. Então está dizendo o quê? Que Cristo não foi suficiente como sacrifício. E aí Paulo está dizendo, isso é muito ruim, por quê? Porque você está dizendo que em algum momento você pode se justificar sem Jesus. Não, somente Jesus nos justifica. Nós não alcançamos a cura, se não é através de Jesus. Nós não alcançamos, nós não obtivemos vitória, novidade de vida, se não for pela obra consumada da cruz. Amém? A obra mais atual que existe é a obra da cruz de Cristo. É ela que traz vida, é ela que salva, é ela que restaura, é ela que conquista, é ela que liberta. É a obra da cruz. É pregar a cruz de Cristo, Jesus, morto e ressurreto. É Ele quem transforma. É Ele quem liberta, é Ele quem opera. Quando? Hoje. Diga comigo, hoje. Milagre do Senhor não é para amanhã. A libertação do Senhor não é para amanhã. A transformação não é para amanhã, é para hoje. Amém? Nós devemos crer e confessar que é hoje. Por quê? Porque a obra consumada, ela já aconteceu. E nela Jesus já conquistou todas as coisas. Amém? Vamos começar lendo Isaías agora, 53. Aleluia. Eu vou tentar ser mais breve que de manhã. Isaías 53, verso 3. Eu quero fazer uma correção. Estava conversando com alguns irmãos e falando sobre essa palavra. Eu disse que Isaías escreveu isso por volta de 450 anos antes de Cristo. Diga comigo, antes de Cristo. Mas, na verdade, foram 700 anos antes de Cristo. Foi mais tempo ainda. Mas por fim eu me confundi com Elias. Perdão. Mas Isaías, ele viveu e escreveu o livro de Isaías por volta de 700 anos antes de Cristo. E 700 anos antes de Cristo vir, Isaías escreveu isso no capítulo 53, verso 7. Verso 3, perdão. 53, 3. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto. Era, diga comigo, era está no tempo passado, desprezado, e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou, diga tomou está no passado, sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, e levou, diga comigo, levou, está no passado, sobre si, e nós o reputávamos por aflito e ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi, diga comigo, foi, está no passado, traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava, diga comigo, estava. Está no passado também, sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos, diga comigo, fomos. Está no passado, sarados.
Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Aleluia, amém? Isaías estava falando de Jesus Cristo. 700 anos antes de Jesus vir, ele já estava colocando uma obra consumada e perfeita, que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Nós já fomos curados. Isaías conseguia ver isso antes mesmo de Cristo se manifestar aqui na terra. Isso se chama fé. Quando nós não vemos, mas cremos. E nós declaramos. Para nós declararmos, nós não precisamos ver. Nós precisamos crer. E a obra de Cristo na cruz do Calvário fala sobre isso. Isaías está declarando: nós fomos libertos. Nós fomos libertos de toda enfermidade, toda maldição, por causa de uma obra perfeita e consumada na cruz do Calvário. Amém? Nós devemos declarar isso. Não colocar mais no tempo futuro, mas é para hoje. Tudo aquilo que você precisa está em Jesus. E Jesus é atual. Ele mora dentro de você. Se você o crê e você o confessou, ele mora dentro de você. Então as coisas não são para amanhã, são para hoje. Ele te dá hoje. A obra consumada coloca no presente. Muitas vezes nós ficamos colocando amanhã, 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 e não vivemos o hoje e também não vivemos o amanhã. Eu creio que esse é o tempo da igreja viver o hoje. Manifestar as obras do Senhor hoje. Amém? A igreja primitiva viveu isso. A igreja primitiva viveu o hoje. Então o caminho está pronto. A cura foi liberada. A provisão financeira está liberada. O nome de Jesus está liberado para nós usarmos como igreja. E no nome de Jesus tem autoridade. Amém? Por isso nós vamos ler Hebreus capítulo 11, verso 1. Que fala sobre fé. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam. A convicção de fatos que não se veem. Aleluia, amém? Então fé é quando você tem a certeza das coisas que você não vê, mas que você crê. Isso é fé. Isso opera e traz à existência aquilo que Jesus já conquistou na cruz. Isso é declaração de fé. Nós não precisamos sentir, nós não precisamos tocar, nós precisamos crer. Nós não precisamos ver, nós precisamos crer. Por isso que, quando Jesus ele ressuscitou, ele se apresentou aos discípulos. Mas Tomé não estava com eles. E quando eles contaram, os discípulos contaram para Tomé e disseram: Tomé, o Mestre Cristo, ele ressuscitou. E ele se chegou a nós. E Tomé disse aos discípulos que estavam ali com ele, que contaram isso: eu só acredito se eu puder tocar onde tem o buraco dos seus cravos. Se eu conseguir colocar a mão do seu lado, onde ele foi traspassado pela lança. Meu irmão, preste atenção. O Pingo, quando ele abriu a celebração, ele falou sobre declarar. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Aquilo que nós declaramos é aquilo que nós cremos. E às vezes eu vejo pessoas que declaram a fé hoje e amanhã fazem uma declaração de dúvida. A segunda declaração anulou a primeira. Por isso que nós devemos realmente cuidar aquilo que nós declaramos, palavras que nós lançamos, porque as palavras que nós lançamos, elas são ouvidas no mundo espiritual. Por isso que Paulo fala: eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso falamos. Aquele que crê, declara, ele fala. Por que eu quero te falar isso? Porque Tomé falou para os discípulos que Jesus não estava presente ali. Mas 8 dias depois, os discípulos estavam reunidos numa casa e estava tudo fechado. E Jesus se pôs em pé ao meio deles. Quando Jesus se põe em pé ao meio deles, ele olha para Tomé e diz: Tomé, toque aqui nas minhas chagas, coloque a mão do meu lado aqui. E aí Tomé diz: eu não preciso, Senhor. E ele pergunta: tu crês porque viu?
Felizes são, bem-aventurados são aqueles que creem sem ver. Amém? Jesus sabia a declaração de Tomé. Jesus escuta as nossas declarações. Aquilo que nós lançamos, não importa onde for, o Senhor ouve. Então nós devemos fazer declaração de fé e andar por aquilo que nós cremos, não por aquilo que nós sentimos, não por aquilo que nós vemos, mas sim por aquilo que nós cremos. Por isso é tão importante a nossa declaração. E quando nós mudamos a nossa declaração, o nosso crer, mudamos a nossa declaração, e isso muda o nosso comportamento. A nossa crença, o nosso declarar, muda o nosso comportamento. Então preste atenção. Muito tempo nós usamos palavras no futuro. Deus vai fazer. Não, Ele já fez. Há 2000 anos atrás, Jesus já fez. Sabe por que eu quero dizer isso para você? Quando uma enfermidade se manifesta em alguém, Jesus já curou. Jesus, Ele não desce de novo. Ele não morre na cruz de novo. Para cada enfermidade, não. Ele levou todas na cruz do Calvário. Não é cada desentendimento de casal que Jesus vem e morre na cruz e ressuscita para resolver. Não, Ele já resolveu em um ato só, há 2000 anos atrás. Amém? Essa é a obra consumada, que está pronta para nós andarmos. E nós devemos usar o nome dEle. Está liberado a nós. Vamos ler Mateus capítulo 28. Mateus capítulo 28, verso 18. Nos diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, diga comigo, todos os dias, até a consumação dos séculos. Quando Jesus está com você? Todos os dias. Até quando? Até a consumação dos séculos. Todos os dias Ele está com você. Todos os dias você tem autoridade no nome de Jesus. Então hoje você tem autoridade no nome de Jesus. Você come do pão que é Cristo do céu hoje. Amanhã Ele tem de novo. Você usa o nome dEle hoje. Amanhã você usa de novo. Amém? Porque Ele é a novidade de vida para nós. Em uma obra consumada. Por isso que nós andamos no sobrenatural. Andar no sobrenatural é andar naquilo que nós cremos. E não naquilo que nós vemos. É trazer o padrão do céu na terra. Não é viver no padrão terreno. Mas é trazer o céu na terra. Nós declaramos no Pai Nosso: venha a nós o vosso reino. Sim, nós somos aqueles que trazemos o padrão do céu na terra. Nós somos cidadãos celestiais. Pertencemos a Deus. Temos a eternidade. Filipenses 3:20 fala que a nossa pátria é os céus. Nós somos cidadãos celestiais. E somos aqueles que trazem o céu para a terra. Amém? Nós somos aqueles que movemos o céu para que tocamos a terra no nome de Jesus. Amém? E isso nós devemos andar fé e andar pela cruz. Agora, nós precisamos saber que tem outra coisa que está envolvida com a lei que impede nós vivermos isso. Aqui, o padrão da obra consumada. Diga comigo, eu. Sim, esse é o problema, eu. O eu é o problema, a alma é o problema. Nós somos o problema. Viver pelas nossas emoções é o nosso problema. O problema é quando nós queremos viver baseados no eu acho, eu penso, eu desejo, é o eu. Quando nós vivemos baseados no eu, nós não damos espaço para que Cristo flua em nossas vidas. A obra do Senhor somente Ele pode fazer. Ele vai fazer através de mim e de você. Mas é Ele quem vai fazer. Não somos nós quem fizemos. É Ele quem faz através de nós. E para isso não tem espaço para o nosso achismo. Para o nosso eu. É obra completa dEle. Amém? Abra comigo 2 Coríntios capítulo 4. Segunda Coríntios capítulo 4, verso 11, nos diz assim: porque nós somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal.
De modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Aleluia, amém? Presta atenção. A vida de Jesus se manifesta em nossa carne mortal quando somos entregues à morte. Esse entregues à morte não é a morte física, mas é a morte do nosso eu. Quando nós abrimos mão daquilo que nós pensamos, daquilo que nós achamos, para viver aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, para viver os planos dele, aquilo pelo qual ele nos chamou, amém? Então, querido, presta atenção, a obra é para hoje. Jesus já te libertou, Jesus, ele já te curou. Jesus não é futuro, é presente na nossa vida, amém? Então não vamos colocar mais no futuro, colocamos no presente, para que a obra do Senhor se manifeste em nossas vidas todos os dias. E isso tudo nos leva ao quê? A viver a obra consumada, dia a dia, nos tira a ansiedade. Lança fora o medo, lança fora toda a ansiedade, toda a preocupação. Por quê? Porque nós podemos crer que nós estamos andando em algo que já está feito, pronto. Não precisamos ter medo. Será que vai acontecer? Será que vai ser feito? Será? Será? Não existe será. Já aconteceu. Amém? Já aconteceu. Isso é andar em novidade de vida. E para isso nós precisamos mudar o nosso crer. Em vez de amanhã, para hoje. E declarar isso. Aleluia. Abra comigo Romanos capítulo 8, verso 32. Aleluia. Nós não precisamos sair do descanso. O diabo muitas vezes quer mentir na nossa vida e dizer que nós estamos cansados. É assim. Ele diz, a igreja está roubando os teus dias, a igreja cansa, é todo dia atividade, e igreja, e pregar o evangelho, e falar, e reunir, e célula, e celebração, e curso, e os líderes discipulados, a igreja, ela está me matando, ela está sugando, eu não tenho mais descanso. Essa é uma mentira do diabo. Você nasceu para isso. Você nasceu para ser igreja do Senhor, amém? O propósito pelo qual você foi criado nesse tempo é ser igreja do Senhor. E essa é a maior mentira do diabo. Por que eu quero te falar isso? Nós precisamos anular pela fé. Nós trabalhamos 8 horas diárias todos os dias. Alguns em obras, mais pesado do que outros. Se tem alguma coisa que cansa, nós trabalharmos para o mundo e não para Cristo. Cristo é o lugar do descanso, amém? Não aceite essa mentira. Romanos capítulo 8, verso 32 diz, aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Aleluia! Presta atenção, ele está dizendo, aquele que nos amou a tal ponto de enviar o seu filho para tomar o nosso lugar, pagar o nosso pecado, levar a nossa enfermidade, nos libertar porque éramos oprimidos, ele fez isso porque nos ama, ele também nos dará todas as outras coisas. Você entende? Ele não poupou nem seu filho, ele disse, desce lá, eu preciso que você compre aqueles filhos de volta, eu os criei. Ele nos comprou de volta. Ele nos justificou. Se ele enviou seu filho para tomar o nosso lugar e nos comprar de volta, ele também não nos dará todas as outras coisas? Sim. Ele dará um casamento feliz, ele já deu. Ele dará a provisão financeira, ele já deu. Ele dará a liberdade, ele já deu. Ele dará a cura, ele já deu na cruz do Calvário. Essa é a obra consumada. É para hoje, não é para amanhã. Então nós não precisamos ficar ansiosos e nem preocupados. Por isso que Jesus fala em Mateus 6, não andeis ansiosos com o que há de comer, com o que há de beber. O ímpio que se preocupa assim, vocês são filhos, e o Pai, Ele sabe tudo aquilo que necessitam. Buscar em primeiro lugar o reino e a justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Ele está dizendo o quê? Você não precisa ficar ansioso, não precisa ficar preocupado, porque na cruz do Calvário, lá eu adquiri toda a provisão para você. Tudo já está liberado no nome dele, amém? Por isso que as coisas são no dia de hoje, não para amanhã. A igreja primitiva viu isso, viveu isso. Por isso que Pedro e João, eles estavam entrando no templo, e aí lá tinha um coxo desde nascença, que pedia esmola. Nunca tinha andado.
Você consegue imaginar como deve ser a perna de um coxo que nunca andou? Os tornozelos nunca se firmaram, toda a musculatura atrofiado. E a palavra de Deus diz que ele pediu esmola e está passando Pedro e João. E ele olha para Pedro e João esperando uma esmola. E Pedro olha para ele e diz, olhe para nós. E a palavra de Deus diz assim, Atos. E ele olhando esperava receber uma esmola. Diga comigo, receber uma esmola. Eu quero dizer para você, tem muita gente hoje que está esperando receber uma esmola do Senhor, mas o Senhor não tem esmola para você. O Senhor tem novidade de vida para você. Ele tem poder de Deus para você. E aí então Pedro diz, eu não tenho ouro e nem prata, esmola não tenho, mas aquilo que eu tenho eu te dou. No nome de Jesus, levanta-te e anda. E aí então ele pega aquele jovem, aquele homem, pela mão e o levanta, e ele dá um salto, fica de pé, e sai correndo e saltitando para hoje. Pedro não disse, você tem fé? Você crê que Jesus pode te curar? Você conhece Jesus? Você ouviu falar de Jesus? Quem sabe vamos ler a palavra de Deus para ver se você gera fé. Não, é para hoje, ousadamente. Hoje, o nome de Jesus é para hoje, amém? Para usarmos aquele jovem resgatou, levantou, saltitou, andou. Presta atenção, pare de ficar querendo mendigar coisas de Deus. Deus já te deu tudo através da cruz, através da obra consumada de Cristo, amém? Ande novidade de vida. Às vezes nós queremos mendigar bênção. Por quê? Porque achamos que conquistamos. Não. Nosso desafio não é conquistar, e sim receber. Qual é a dificuldade de nós recebermos? Porque quando nós recebemos, não tem glória nenhuma nossa. Não tem nada. Não tem nada a ver conosco. Quando nós nos esforçamos e conquistamos alguma coisa, nós esperamos reconhecimento. E quando não vem reconhecimento, a nossa alma se entristece, se magoa. Por quê? Porque nós estamos esperando um reconhecimento, porque conquistamos. Mas as coisas de Deus nós não conquistamos, nós as recebemos gratuitamente, amém? Não tem nada a ver conosco, tem tudo a ver com Ele. A obra dele já está consumada e nós recebemos pela fé, nós não conquistamos. Você não conquista uma provisão financeira, Ele te dá. Você não conquista a cura, Ele já te deu. Você não conquista a solução do seu casamento, Ele já te deu. Amém? Não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver comigo. Tem tudo a ver com Ele. O desafio é isso. É nós andarmos nas obras que estão preparadas para nós. É nós andarmos na obra consumada e recebermos do Senhor. Abra comigo Efésios capítulo 2, verso 10. Eu quero dizer para você que as obras estão prontas. O caminho está pronto. Efésios 2:10 diz, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras. Diga comigo, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Aleluia, amém? Deus preparou todas as boas obras na cruz do Calvário em Cristo Jesus, para nós andarmos nelas. Aleluia. O caminho já está pronto. Nós só andamos neles. As boas obras pelas quais nós fomos criados não é para sermos justificados, mas é para nós manifestarmos as boas obras que Ele já conquistou na cruz do Calvário. Amém? Para nós andarmos. Por isso que nós confessamos. Por isso nós declaramos. Amém? Todo o poder está no nome de Jesus. E esse nome Ele deu para a igreja usar. Hoje, no presente. Amém? Abra comigo João capítulo 14. João 14:13 nos diz assim. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei. A fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Aleluia, amém? Então a palavra de Deus diz, olha, você pede e eu vou ver se então eu te dou. Pede,
E aí eu vou ver se é o tempo. Pede e talvez, quem saiba, eu dê para você. Não, ele está dizendo, tudo quanto pedirdes em meu nome, eu farei. Aleluia, é isso que glorifica. Quando nós usamos o nome de Jesus, Ele atende o nosso pedido para que o nome do Pai seja glorificado todos os dias, amém? Foi para isso que nós usamos o nome. Marcos capítulo 16, abra comigo. Marcos capítulo 16, verso 15. E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Aleluia, amém? Então agora eu te pergunto uma coisa. Deus quer curar? Ele já curou. Você entende? A realidade do evangelho é esse. Jesus está dizendo, nós lemos antes em Mateus, que Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. Ele está todos os dias conosco. Então, se hoje você impor as mãos sobre o enfermo vai ser curado. Porque Jesus opera através de você. Se você expelir um demônio, no nome de Jesus, o demônio vai obedecer. Mas aí, quando nós falamos em demônio, nós pensamos só na pessoa endemoniada. Quando ela baixou a entidade. Não. Expelir demônios é o demônio que tenta mentir na sua mente, dizendo que você não pode, que você não é capaz, que você não é digno. É aquele que diz que você não pode, que você está longe. É aquele que diz que você está cansado. Aquele que diz que você não é igreja. Aquele que diz que você não pode usar o nome de Jesus. É esse o demônio que fica te atormentando, que fica mentindo na sua mente, lançando setas de mentira. E você pode dizer, basta! Eu te repreendo e eu não aceito no nome de Jesus, porque eu fui feito filho do Deus Altíssimo, amém? Você pode fazer isso. Não precisa ter medo. Não há por que nós sairmos do descanso. Por isso eu quero dizer para você, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Porque Ele venceu na cruz, é novidade de vida. Agora, algumas coisas nós devemos cuidar quando nós falamos, porque isso gera dúvida, e dúvida não é de Deus. Por isso, irmãos, é isso que eu quero pregar insistentemente para você hoje. É a obra consumada, tudo já está feito. Amém? Jesus não vai fazer, Ele já fez. Porque às vezes nós pensamos, se Deus quiser, então significa que Deus não quer? O que Deus não quer? Deus não quer curar? Se Deus quiser, Ele vai me curar. Então quer dizer que Deus pode não querer curar? Aonde está na palavra dizendo que Deus não quer curar alguém? Não existe isso. Deus já curou através de Cristo. Isso lança dúvida. Nós queremos falar às vezes se Deus quiser. Porque nós temos medo de orar e a pessoa não curar. E aí vai ser vergonhoso para nós. Para eu. Diga eu. Você vê que o eu atrapalha? O eu atrapalha. Porque a obra não é minha. Jesus quem garante que a cura está nele. Amém? Eu vou falar para os irmãos. Eu já usei isso. Já falei no passado. A graça, ela vai nos aperfeiçoando. Aleluia. A graça é para isso. Mas eu já usei no passado. Já ouvi muitas vezes. Deus não quis. Deus não quis curar. Deus não quis fazer. Não. Essa é o maior equívoco do ser humano. Deus quer e Deus já fez. Amém? Coríntios fala que em Jesus Cristo está o sim e o amém. A obra ela está pronta, totalmente concluída. Aleluia, amém? Então tira isso do seu vocabulário. Por favor, Deus não quis, sim, Ele quer libertar, Ele quer operar, Ele quer operar os milagres. Tudo isso já está pronto através de Cristo. Aleluia, amém? Abra comigo Lucas capítulo 4.
verso 17. Vamos ler o 16 também. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. Lemos Isaías agora há pouco, 53. Mas aqui deram o livro de Isaías e Jesus abriu Isaías capítulo 61. E abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, devolveu-o ao assistente e sentou-se, e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele. E então passou Jesus a dizer-lhes: hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir. Aleluia! Presta atenção. Jesus, quando estava aqui, o Espírito estava sobre ele. E ele veio para dar vista aos cegos, liberdade ao oprimido, e para proclamar a libertação aos cativos. Aleluia. E ele fez isso na cruz do Calvário. Amém? Há 2000 anos atrás. Há 2000 anos atrás, o cego, desde 2000 anos atrás, o cego pode ver. O oprimido pode ser posto em liberdade e o cativo também, porque Jesus já fez isso na cruz. Amém? Agora, nós pregamos o Evangelho. Por que é para hoje? Porque os campos estão brancos. Diga comigo, os campos estão brancos. Aleluia! Abra João capítulo 4. João capítulo 4, verso 35. Jesus está falando aqui, ele diz: não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Futuro. Os discípulos estão dizendo futuro. Há 4 meses para a colheita. Amanhã eu faço, amanhã eu prego, amanhã eu falo, amanhã eu oro, amanhã eu me envolvo, amanhã, sempre amanhã, há tempo, porque, poxa, a colheita é daqui 4 meses. Mas Jesus segue dizendo, ele fala: eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede, os campos, pois já branquejam para a ceifa. Aleluia! Jesus está voltando e o tempo de se envolver com a igreja, de pregar o Evangelho, é hoje. Hoje é o tempo. Nós não sabemos o amanhã. Você sabe o amanhã? Não. Nem sabemos se estaremos vivos. Então o tempo é hoje. Hoje é o tempo de nos envolvermos com a igreja. Aleluia, amém? Aleluia. Eu quero que você se coloque de pé. Aleluia. Eu quero ler com você ainda alguns versículos da palavra de Deus. Mas eu gostaria que você ficasse de pé para esses. Aleluia. Feche seus olhos. Não se preocupe. Nós somos um só em Cristo Jesus. Em Atos capítulo 16, eu quero contar um pouco para você dessa história, antes de ler os versículos. A palavra de Deus diz que Paulo e Silas, eles foram presos por pregar o Evangelho. Eles não foram presos porque eles cometeram delitos, mas eles foram presos porque eles estavam pregando Jesus, o Cristo morto e ressurreto. E a palavra de Deus diz que eles foram chicoteados, eles apanharam. E depois de muitos açoites foram lançados no cárcere. Depois de eles terem apanhado e serem lançados no cárcere, por volta da meia-noite, Paulo e Silas, eles oravam e cantavam louvores a Deus. Eles testemunhavam dos feitos daquele Cristo ressurreto e vivo. E a palavra de Deus diz que os outros presos ouviam eles.
Presta atenção, teve um dia que alguém falou de Jesus para você. Teve um dia que alguém cumpriu o propósito pelo qual ele foi chamado no tempo kairos da sua vida. E ele anunciou Cristo morto e ressuscitado. E você creu. E a sua vida foi transformada. E Paulo e Silas, eles estavam lá. A palavra de Deus diz que houve um grande terremoto. As cadeias se abriram, mas nenhum deles saíram. Nenhum deles saiu, porque eles estavam ouvindo da palavra. Eles estavam ouvindo de um Cristo vivo e ressurreto. Eles estavam sendo libertos muito além do que de cadeias naturais. Mas eles estavam sendo libertos de prisões deles mesmos. Talvez de vícios. Talvez de vidas mundanas que tinham levado eles ali dentro da prisão, porque eles ouviam Paulo e Silas lá orando, eles estavam sendo libertos e nenhum deles saiu do lugar. Mas o carcereiro, ao ver que as cadeias estavam abertas, ele pegou da espada e ele quis suicidar-se. Paulo e Silas gritam: não faça isso, nós estamos aqui. No verso 30 de Atos capítulo 16, o carcereiro então vai, chama eles para fora da cela e diz: senhores, que devo fazer para que eu seja salvo? O que eu preciso fazer para que eu seja salvo também? E Paulo então diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. E lhe pregaram a palavra de Deus a todos da sua casa. Aleluia. Quero que você comece a pensar um pouco, porque teve um dia que eu e você, nós estávamos mortos em nossos delitos, em nossos pecados, não estávamos nem aí por Deus, as nossas vidas estavam destruídas, mas alguém que ama a Deus, e a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, e que vivem segundo o seu propósito. E alguém que amou a Deus e viveu segundo o seu propósito, chegou até nós e disse: ei,